Olá, Manassés, do canal do YouTube Povo do Caminho, ao qual você clicando aqui no Gzinho já vai parar direto no canal do Google+, Povo do Caminho também, ao qual eu compartilho, algumas notícias, o qual acho relevante dentro de assuntos da religião cristã, referentes à fé cristã. Aqui uma notícia que encontrei, fiz um comentário, seria a milícia do Macedo, Igreja cria grupo chamado Gladiadores do Altar. Tá aqui o link, quem tiver interessado, dá uma lidinha. Tem mais alguma coisa interessante que eu coloquei aqui. Cientistas afirmam ter encontrado semente de vida alienígena. Aí fiz um comentário também com compartilhamento, condicionamento a todo vapor, o qual, conforme citei no vídeo anterior. Outro assunto aqui bastante interessante, Vaticano não liga para críticas e mantém o Observatório do Universo funcionando. Aí fiz o comentário, o Lúcifer está funcionando a todo vapor. Lúcifer, conforme a gente vai pesquisando, vai vendo, é o nome do telescópio, E interessante que o Observatório Astronômico do Vaticano é um dos mais modernos do planeta. Dizem até, não tenho certeza, mas que é até mais moderno do que os da NASA, Que quando a NASA quer aprofundar certos tipos de pesquisas, ele recorre exatamente a esse do Vaticano. Aqui, outro assunto interessante. Tempos modernos, a TV que te vê. Observatório da Imprensa, já estão assumindo que a TV nos vê. Se já estão assumindo é porque a coisa deve estar mais por aí, mais estranho, Os vídeos que eu postei antes, alguns assuntos interessantes, mas o que eu vim é comentar exatamente sobre este assunto. Estava observando, o canal, o blog Knowledge is Power, que vem do canal direto do Dani Zudo, do canal do YouTube, e a matéria, o qual ele faz uma observação de símbolos ocultistas na capa da revista, e eu já vou observar ela, a própria capa mesmo, vamos ampliar aqui, ver o tamanho dela. Ela em si é bastante perturbadora, É uma capa que a gente dando uma análise superficial mesmo, a gente já vê que tem elementos aqui bastante perturbadores, o qual, as principais autoridades políticas, do planeta aqui, em preto e branco, algumas outras pessoas não, algumas pessoas o qual parecem ser celebridades ou enfim, não sei exatamente. Aqui, a coisa que eu acredito que mais é perturbador aqui diretamente é isso aqui, o que eles chamam de cogumelo, que é referente à explosão nuclear, Isso já é bastante perturbador, Principalmente na capa de uma revista, o qual está diretamente, conforme a matéria, relacionada com a elite global, a elite mundial, e faz parte, propriedade da família dos banqueiros Rothschild. Aqui vai falando, ligado diretamente com a conferência dos Bilderbergs, Então, não dá para... Aí que a coisa vai ficando mais perturbadora, Mais perturbadora mesmo. Que simbolismo, o qual os iniciados ocultistas reconhecem, e mais alguma coisa também que é ligado com o ocultismo aqui, Alice no País das Maravilhas, números, alguma referência numérica aqui, e muito mais alguma coisa. Eu não vou entrar no detalhe da questão
ocultista, esotérica eu vou conforme mesmo o que está aqui. Era uma capa perturbadora, né? Em si, quando vê um veículo de mídia mundial começa a colocar esse tipo de anúncio, pânico, um jogo, enfim, você entra nos detalhes aqui, a coisa é um encantador de crianças, né, da fábula do encantador de crianças. A gente tem que ficar de orelha em pé, né? Mas vamos lá. Por que que eu abri isso aqui? Eu vou fazer uma referência, né, conforme está aqui eu citei do Clube dos Bilderberg. Eu vou pegar aqui outra matéria, né? A super interessante edição 341, né, número que saiu em dezembro de 2014. Ela traz essa matéria aqui, ó. Olha o próprio título: Ultra ricos, os verdadeiros donos do mundo. 67 pessoas possuem um patrimônio igual ao da metade do planeta. E a diferença entre elas e o resto de nós não para de crescer. Saiba quem são e entenda por que isso está acontecendo. É um título, né? Cada vez mais esses assuntos sendo trazidos, né, pela mídia oficial, né, assuntos assim, o qual era considerado como teoria de conspiração, conspiracionismo, enfim, né, o qual cada vez mais foi pela internet, pelos veículos, né, religiosos da internet, veio trazendo esses assuntos. E cada vez mais eu vejo uma tendência, a gente faz observação que os principais veículos, mídia oficial, estão trazendo detalhes sobre esses assuntos que era secreto, né? Vamos lá. Vou abrir aqui, tem um assunto bem, vamos lá, aqui interessante, que o editor, né? Ele faz uma observação cujo interessante a gente fazer uma leitura. A favor do conhecimento, a Super não tem partido político, nem posição ideológica. Não somos contra ou a favor do governo. Não temos agenda oculta. Não estamos tentando convencer você de nada. Nosso trabalho é todos os meses reunir informação diversa que ajude você a entender o mundo e a viver bem nele. Por aí vai, não vou entrar mais no detalhe dele. O que eu quis mesmo aqui pegar como referência é o qual o editor colocou aqui, ó, não temos agenda oculta, né? Quando cita que não tenha, eles não estão vinculados a uma agenda oculta, a gente, pela entrelinha, abre a sugestão de que existe uma agenda oculta, né? Eles não têm, os funcionários, eles que trabalham, não têm. Mas existe uma agenda oculta, tá? É isso que deixa subentendido. Vamos lá. Vamos lá ir para a matéria, então. A matéria referente a capa, vamos lá, os verdadeiros donos do mundo. A economia mundial vive a maior crise em 80 anos. Ela destruiu milhões de empregos e impede o crescimento da maioria dos países. Ao mesmo tempo, o número de bilionários dobrou. E as fortunas deles também. Entenda por que a desigualdade social explodiu e os efeitos disso sobre a nossa vida. Interessante, né? Interessante. Olha lá, vamos ler então o que
a matéria está querendo nos mostrar. As 67 pessoas mais ricas do mundo têm 1,72 trilhão. Tanto dinheiro quanto os 3,5 bilhões mais pobres, metade de toda a humanidade. Que até aqui, ó, o hemisfério que foi cortado, a linha do Equador e a parte do hemisfério sul, né? Vamos lá. Este ano, um grupo de 130 pessoas se reuniu em Copenhague, capital da Dinamarca, 2014, né? Em 2014. Discutiram assuntos como economia global, mudanças climáticas, guerras. Fizeram previsões, debateram, traçaram estratégias. Parecia uma assembleia da ONU, mas era um encontro do grupo Bilderberg, organização criada em 1954 para reunir as pessoas mais poderosas do planeta. Seu encontro anual, que não é aberto a ninguém da imprensa, reúne multibilionários e chefes de Estado e de exércitos. Este ano, os destaques foram o líder supremo da OTAN, aliança militar presente em 28 países, e o diretor-geral da NSA. Mais uma vez aí a NSA dando a sua cara no negócio. A superagência de espionagem americana. Estamos falando de uma rede global mais poderosa do que qualquer país e determinada a controlar a humanidade. Diz Daniel Stulin, né, autor de um livro sobre o grupo, né, o qual A História Secreta do Clube Bilderberg é o nome do livro, né? Ele pode estar exagerando um pouco, mas é fato que os ultra-ricos nunca tiveram tanta força. A economia mundial patina e não consegue se recuperar da mega crise de 2008, a maior dos últimos 80 anos. Ela começou com quebras de grandes bancos nos Estados Unidos, que deixaram um rombo estimado em 2,7 trilhões e se espalhou pelo planeta, gerando grandes ondas de desemprego e recessão, da qual as principais economias do mundo ainda não se recuperaram. Mas mesmo assim, em plena tempestade, o número de bilionários dobrou. Agora um pequeno grupo com as 67 pessoas mais ricas do mundo tem tanto dinheiro quanto os 3,5 bilhões de humanos mais pobres. É como se financeiramente metade do planeta coubesse dentro de um ônibus. A desigualdade de renda explodiu e está se aproximando dos níveis que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Acende uma luzinha aí, né? E isso tende a ser um problema para quase todo mundo. Vamos lá. Vou estender o assunto da revista super interessante, mas tá aí, né? Vou pegar esse gancho para um outro assunto aqui, que é o seguinte. Pegando do Observatório da Imprensa, um jornalista, né, argentino chamado Adrian Salbush faz uma observação no artigo dele, ó, Bilderberg explicado, que está a referência, o qual a gente vai citar o que acabamos de ler da revista super interessante e vai abrir cada vez mais os nossos olhos a respeito da matéria. A estrutura de poder global que realmente rege nosso mundo, constitui uma rede complexa.
Uma rede complexa que vai muito além de qualquer organização ou entidade como o Grupo Bilderberg ou o Fórum Econômico Mundial. Esta rede é composta de uma enormidade de nós, corporações multinacionais, bancos transnacionais, impérios midiáticos, governantes subordinados, organizações multilaterais como a ONU, Banco Mundial, FMI, grupos lobistas, grupos públicos e privados da mais variada natureza, ONGs, think tanks, clubes, seitas, pode colocar religiões, ordens iniciáticas e tudo mais. E até mesmo, por que não, se eles fazem parte do poder mundial, aí que tá, né? Para complementar toda a rede complexa, grupos mafiosos, mercenários, terroristas, cartéis de drogas e outras organizações criminosas. Aí vou ler mais um trechinho aqui. Todos integrados em maior ou menor grau e sutileza à rede de poder global, cujos agentes costumam chamar de a comunidade internacional. Embora muitos acreditem que o grupo Bilderberg seja o obscuro enclave para a excelência que conspira para dirigir o destino da humanidade, ele de fato congrega centenas de pessoas dentre as mais ricas, poderosas e influentes da Terra com objetivos e interesses em comum, as quais, claro, nele discutem a portas fechadas o que ninguém de fora sabe ao certo. E que obviamente desperta crescente curiosidade na psique coletiva, desde que começou a se reunir em 1954. Sempre em hotéis exclusivos que oferecem a necessária privacidade para discutirem sua agenda em segredo. Aqui ele vai falar muito semelhante o que a revista Super Interessante falou. Adeptos estudiosos de teorias conspiratórias tendem a acusar esse grupo por todos os males desse mundo atual, mas isso é na verdade um exagero. Usaram o mesmo termo, parece até que foi pegado da mesma fonte, pois assim se tende a ver tal grupo como isolado dessa rede de poder, quando de fato ele só ganha sentido ao inserir-se no liame, né, na ligação, no link, que realmente rege o mundo através dela. Aqui vai mais questões, o qual ele põe a opinião dele, mas o interessante aqui, né, que não deixou de citar que é uma estrutura de poder global onde os principais, talvez os mais influentes, estão diretamente por aqui, né? Mas sem deixar de lado outros setores importantíssimos, né? Nessa rede de comunidade internacional, né? Como eles citaram. E mais uma vez, né, dentro desse assunto, vamos ligar aqui, ó. O relatório dos riscos globais de 2015. Vou pegar aqui, abrir o qual a gente já está passando, o qual vai ligar diretamente com aquela capa da revista The Economist, aonde está ligado diretamente com a família de banqueiros que é citado na matéria e com o que eu acabei de ligar aqui e falar sobre o grupo Bilderberg, né? Bilderberg e o Fórum Mundial. Digamos assim que um é complemento do outro. Vamos lá. Aqui na página 3... Aqui a gente tá simples. Esse relatório ele tem 69 páginas, né? E eu aqui vou abordar pelo menos o que já das primeiras páginas ele já vem dando ênfase. É onde a gente não pode descartar, né? Divide pelas categorias. Aqui tem um esquema, né? Panorama dos riscos globais de 2015. Eles fizeram um esquema aqui simples para entender, dá para entender muito bem aqui, ó, funciona.
E as categorias de caráter econômico, ambiental, geopolítico, de sociedade ou social, né, e tecnológico. Essas são as cores que definem, né? E dividiram os top 10, né, os maiores 10 riscos nas condições de likelihood, probabilidade, né? Olha aqui que interessante isso aqui, rapaz, que tá ligado a gente já vamos não esquecer da capa da revista Economist. Não esquece da capa da Economist. É ali nosso ponto. Conflito interestadual. Isso aqui, ó, probabilidade. Número 1, que tá ligado com geopolítica aqui, ó. Geopolítica, a corzinha. Condições de eventos extremos de tempo, né, de clima, ligado com verde, ambiental. Só pegar o Google Tradutor a gente vai entendendo muito bem isso, não precisa ser um expert em inglês. Falha da governança global, mais uma vez, entra do caráter geopolítico, né? Perdão, não é global, é nacional, da governança nacional. Novamente, a gente olha a capa lá da revista, a gente volta, faz uma observação do como está a nossa problemática, né, econômica, política, moral, de governança nacional, nosso país, né, para a gente fazer já diretamente, a gente já faz essa ligação. Aqui eu vejo esse relatório não como simplesmente um material de pesquisa e avaliação de tendências. Eu vejo, conforme eu disse no vídeo anterior, como existe uma agenda oculta, existe essa agenda global, essa é uma cartilha. Pode tomar como essa referência, associar esse relatório como uma cartilha que tem que se seguir à risca. Vamos lá. Colapso, crise ou colapso de Estado. Olha aí. Mais uma vez, geopolítica. Tá aqui, vamos. Desemprego ou subemprego, né? Desempregado ou subempregado, né? Aqui. Econômico. Catástrofes naturais. Falha da adaptação das mudanças climáticas, Já vimos no vídeo anterior que mudanças climáticas está relacionado à manipulação, né, por meios de armas geofísicas, ao qual eles mesmos assumiram. Por interessante é que nessas 69 páginas eles não falam mais abertamente disso. Mas está lá, já foi escrito no relatório de 2013. Ó, os dois ligados a ambiente, crise hídrica, né? Sociedade, social, não é ambiental. Não está incluído como ambiental. Está incluído como social. Isso eu achei bastante estranho, interessante. Não é por questões ambientais que está faltando água aqui, pelo menos essa primeira planilha deles aqui coloca outro aspecto. Fraude de dados ou roubo ou fraude de dados ligado à tecnologia. A gente sabe, né, que existe, além dessa nossa internet,
ao qual conhecemos, .com, Google e os buscadores mais conhecidos, existe uma outra internet que é chamada Deep Web, né? A rede profunda, o qual muito possivelmente vai trazer muitas surpresas aí, como foi no caso do estúdio da Sony e envolvimento com o governo da Coreia do Norte, né? Tá ligado aí, olha aqui, cyberataques, ataques cibernéticos. E aqui os 10 maiores riscos em condição de impacto. Aqui, ó, o que iria causar o primeiro impacto: crise hídrica, alguma coisa como espalhar, né, ou disseminação de doenças infecciosas, armas de destruição em massa, conflitos interestaduais. Esses são os 4 primeiros de impactos. Falha das mudanças, de adaptação das mudanças climáticas, choque de preço energético, né, de energias. Isso aqui é interessante, ó. Quebra crítica da infraestrutura de informação ligado com tecnologia. Muita coisa que vai vir aí vai causar a falsa, né? Falsa informação, a desinformação, ou enfim, né? Tá vindo aí. Crises fiscais ligadas à economia, desemprego e subemprego. Olha, isso aqui também é colapso e perca de biodiversidade. Vamos lá. Perca da biodiversidade e colapso do ecossistema. Eles fizeram aqui, ó, um esqueminha, um mapinha de qual que tem mais probabilidade de acontecer e tudo mais. É bem simples de entender. Esses caras são super inteligentes, eles fazem coisas que têm uma funcionalidade, uma simplicidade absurda de entendimento, né? Não precisa ser nenhum gênio, você entende toda a estatística que eles fizeram aqui de uma maneira visual, super simplificado. Parece complicado, mas não é não. Que aqui é uma escala de 3,5 até 5,55, que seria isso relativo à probabilidade, essa escala daqui para cá, ó, da nossa esquerda até a direita, e ó, a escala de impacto, né, o índice de 4 até 5,5, aqui ó, para cá. Então você cruza aqui, ó, os que tem a maior, ó, probabilidade e impacto. Você cruza isso, é muito simples, entendendo. E vamos lá para a próxima página. A próxima página também tem um gráfico muito interessante. Aqui, meio que um complemento do que a gente estava lendo. Riscos globais 2015. Ó, bolhas de ativos na maior economia, em uma maior economia. Já conhecemos, no caso de 2004, o que aconteceu. Deflação numa maior economia. Choque de preços de energia a economia global. Falha de mecanismos financeiros ou institucionais das principais mecanismos ou instituições financeiras. Falha ou déficit da infraestrutura crítica econômica, né? Então é isso que está significando aqui. Artifal. Crises fiscais nas chaves de economias,
nas economias chaves, desemprego e subemprego autoestrutural, inflação descontrolada. O negócio aqui tá terrível. Vamos lá, agora ambiental. Esse foi de caráter, os riscos ambientais. Tempestades e enchentes em eventos climáticos extremos. Falha de adaptação de mudança climática, principais biodiversidades, perca das principais biodiversidades e colapso de ecossistema na Terra e no oceano. Catástrofes naturais, principais catástrofes naturais: terremotos, tsunami, erupção vulcânica, tempestades geomagnéticas dentro do ambiente. Vamos lá. Catástrofes causadas, né, por homens no ambiente. Derramamento de óleo e contaminação radioativa, por exemplo, né? Aí é perturbador demais. Geopolítica. Falha de governança nacional. Olha que interessante, ver se não é exatamente o nosso perfil. Corrupção, negócios ilícitos, crime organizado, impunidade e embate políticos, né? Embate não vai para lugar nenhum, não se decide nada. E outros. Conflitos interestaduais com consequências regionais. Ataques terroristas em larga escala. Colapso ou crise de estados. Conflito civil. Golpes militares e falha de estados, etc. Armas de destruição em massa. E a gente lembra da capinha lá. Falha social, em sociedade. Falha do planejamento urbano, crise alimentar, migração involuntária em larga escala, profunda instabilidade social, rápida e massiva disseminação de doenças infecciosas, crise hídrica, quebra das estruturas de crítica de informações e rede, né, de contato. Vai cair, vai quebrar dentro do caráter tecnológico. Cyberataques em alta escala, fraude ou roubo de dados, massivo incidente, né? Incidência massiva de fraude ou roubos de dados. Massivo e widespread do mau uso de tecnologia. Aqui vem citando. Massivo e muito difundido abuso de tecnologias. Impressora 3D, inteligência artificial, geoengenharia e biologia sintética, que seria talvez a nanotecnologia. E vamos lá, ainda continua por aqui, ainda continua a perturbação. Tendências 2015.
envelhecimento populacional, mudanças climáticas, degradação ambiental, crescimento da classe média, economias emergentes. Parece coisa boa, mas não sei, né? Aumento do sentimento nacional, de nacionalismo. Novamente aqui, isso reflete a gente também. Olha lá. Aumento da polarização de sociedade, né? Aumento de polarização direita-esquerda, religiosos, LGBT, enfim, e por aí vai. Racial, étnico, religioso. Ó, aumento desse tipo de polarização. Ó, aparecimento de doenças crônicas, aumento de hiperconectividade. Ó, há um aumento grande, né, de mobilidade geográfica, aumento de disparidade de renda, mudanças no poder, urbanização, enfraquecimento da governança internacional. E aqui do lado mais um esquema genial deles. A gente tem que reconhecer que os caras são super geniais. Mapa das interconexões, né? O que se conecta. Aqui, ó. Esse símbolo aqui é referente, ó, tendência. Outro aqui, ó, com essa cor, risco tecnológico, risco social, de sociedade, risco geopolítico, risco ambiental e risco econômico. E aqui está a intensidade, o índice, né? O tamanho, conforme o tamanho. Aqui, ó, mudança climática está ligado com eventos climáticos, mudança de eventos climáticos. Aqui, a crise alimentícia. Aqui, ó, falha da adaptação de mudança climática, crise hídrica, a perca da biodiversidade e colapso do ecossistema. Enfim, é um negócio perturbador, muito perturbador. E isso relacionado já com aquela capa da revista The Economist. Então a gente tem que entender o seguinte, meus caros. A agenda está seguindo o seu rumo numa velocidade assim incrível, incrível, incrível. Aqui tá. Ó. Riscos globais, o qual melhores progressos foram feitos dentro dos últimos 10 anos. Falha do mecanismo financeiro ou institucional, inflação desenfreada, né, descontrolada, crise fiscal, choque do preço de energia, bolhas de ativos, deflação, desemprego e subemprego, falha de estrutura crítica,
Ó, ataque terrorista, você pode ver que está aumentando, né? Armas de destruição em massa, aumentou. Falha na governança nacional, ao nosso país aí. Estado em colapso ou crise, é o que está muito próximo ao nosso país. Conflito interestadual. E por aí vai, ó. Disseminação de doenças infecciosas, crise alimentícia, falha do planejamento urbanístico, crise hídrica, instabilidade profunda social, migração involuntária em larga escala, riscos tecnológicos, a quebra da estrutura, né, crítica de informação, cyberataques, roubos de dados ou fraude, mau uso de tecnologia, riscos ambientais, falha da mudança climática, enfim, é perturbador. Queria voltar aqui para a capa, tá aí, matéria que o Dani Zudo colocou, vale a pena consultar aqui, ó. Eu vou deixar os links abaixo na descrição do vídeo, né? Ali do vídeo você consulta ali os links, dá uma consultada, vamos observar o que está acontecendo, que não é à toa, tá tudo planejado, a agenda tá seguindo a todo vapor. Queria agradecer a todos que viram esses vídeos, né, o qual estão divididos e acompanharam. E vamos aí analisando os acontecimentos. Obrigado, até o próximo.